E pessoal, professor Antônio Neto chegando aqui para conversar um pouco com você e desmistificar o direito do consumidor, trazer aquela situação que pode ser o que vai fazer você gabaritar a prova, fazer o teu diferencial. Afinal, direito do consumidor não é tão difícil assim e a gente vai entender isso juntos. Beleza? Então vamos passar aqui os próximos minutos juntos, entendendo e conversando sobre direito do consumidor. A primeira coisa a entender é que a Constituição Federal, lá no artigo 5º, vai trazer para a gente um rol de quê? Direitos fundamentais. E ela vai dizer ali que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Observa que essa Constituição é de 1988. Lá em 1990 surge então a lei, que vai trazer para a gente o Código de Defesa do Consumidor, ou como alguns preferem chamar, o Estatuto de Defesa do Consumidor, que vai trazer ali regras de direito civil, direito administrativo e também de direito penal. Tá certo? Primeira coisa que a gente precisa entender com relação ao direito do consumidor é o que danado regula essa norma. Tá certo? Para que é que vai servir a norma de direito do consumidor? Ela serve para regular relações de consumo. Para que eu tenha uma relação de consumo, logicamente, eu vou precisar de algumas características. Eu vou precisar ter, de um lado da relação consumidor, de outro lado da relação fornecedor, estando eles ligados por produto e serviço, pelo fornecimento de produto e de serviço. Não é isso? Beleza. Partindo desse princípio, eu preciso entender como funciona e como se dá a legislação. Qual é a lógica dessa legislação? Quando eu falo em direito do consumidor, eu vou ter uma norma principiológica. Ela vai trazer ali princípios como base, para que nós interpretemos toda a relação jurídica. Então observa junto comigo, tá bom? Se de um lado eu tenho consumidor e do outro lado eu tenho fornecedor, estando esses dois ligados pelo fornecimento de serviço ou produto, eu vou ter aqui uma relação de consumo. Beleza? Então, consumidor, fornecedor, ligados pelo fornecimento de produto ou serviço. É isso que vai trazer aí na tua tela. Vem para a tela rapidinho. Observa junto comigo. Consumidor de um lado, fornecedor do outro, ambos ligados pelo fornecimento de produto e de serviço. Beleza? Volta para mim rapidinho. Feito essa introdução, é preciso que entendamos então o que é consumidor. Eu sei que é direito do consumidor, aliás, que o direito do consumidor vai trabalhar com a relação de consumo e que para ter relação de consumo eu preciso ter consumidor e fornecedor ligados pelo fornecimento de serviço ou produto. Tá, mas o que é consumidor? O artigo 2º do CDC, ele vai dizer para a gente que é consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto como destinatário final. A princípio parece simples, se o conceito de destinatário final não fosse um conceito tão subjetivo. Ora, o que vem a ser destinatário final, o que eu vou entender, o que eu vou interpretar como sendo destinatário final? Para isso, a legislação vai trazer, a doutrina vai trazer para a gente 3 teorias que vão tentar explicar, que vão tentar esclarecer para a gente o que é destinatário final. No primeiro momento, eu vou ter uma teoria que é a teoria maximalista. É uma teoria que vai abranger mais a coisa. E ela vai dizer que, para ser considerado consumidor, basta que alguém tenha tirado a coisa do mercado de consumo. Então, se eu retirei a coisa do mercado de consumo, ou se eu utilizei um serviço, eu sou considerado consumidor. Surge então uma segunda teoria, a teoria finalista. Como o próprio nome diz, finalista, ela vai buscar o quê? Finalidade. E o que é que ela vai dizer? Ora, para que você adquiriu isso? Qual foi o intuito com o qual você adquiriu essa coisa, ou esse serviço? Se essa destinação que você vai dar àquilo é uma destinação fática, ou seja, eu vou usar de fato a coisa, mas também uma destinação econômica, ou seja, eu não vou repassar para terceiros essa coisa, você então pode ser considerado consumidor. Calma que a gente vai entender junto. Para a teoria finalista, ser consumidor eu não posso repassar o preço da coisa para outro. Eu adquiri para utilizar e eu não vou repassar o preço. Então observa,
Se Dona Maria tem um bar, ela compra cerveja para revender nesse seu bar. Ela é consumidora? Pela teoria finalista, não. Por quê? Pelo menos não com relação à cerveja. E por quê? Porque ela vai repassar o preço disso para o consumidor dela. Não é isso? Para o seu cliente. Observa, Dona Maria compra a cerveja da distribuidora, mas repassa o preço para seu cliente. Portanto, Dona Maria não será considerada consumidora de acordo com a teoria finalista. Ora, mas professor, e o que é então que o Brasil vai adotar como sendo um critério para definir que alguém é consumidor? Gente, observa que a legislação consumerista, ela tem o intuito, né, de preservar a relação, aliás, de preservar o equilíbrio da relação. Observa que eu tenho de um lado o fornecedor, com normalmente maiores condições técnicas, científicas, jurídicas, sociais, e do outro lado eu tenho um consumidor que, pela simples situação de consumidor, já o coloca como vulnerável na relação. Então, o CDC ele vai existir justamente para tentar equilibrar essa relação, para não deixar o consumidor nessa situação clara de desvantagem, tá certo? Então, a função da lei, né, 8.078/90, que é a lei consumerista, o CDC, é equilibrar essa relação. Tomando isso como base, essa questão da proteção do vulnerável, é isso que o direito brasileiro, em sua grande maioria, a doutrina em sua grande maioria, e o próprio STJ vai utilizar como critério para definir quem é ou quem não é consumidor. Observa, de acordo com o que nós adotamos aqui, é consumidor a pessoa que adquire ou utiliza produto e serviço como destinatário final, sendo considerado destinatário final o destinatário fático e econômico, mas, ainda que diante de alguma situação a pessoa precise repassar o preço e ainda assim seja considerada vulnerável, ela é considerada consumidora. Professor, agora eu entendi tudo. Você acabou de me dizer que a teoria finalista é que se preocupava com essa questão fático-econômica. Qual é finalmente adotada pelo Brasil? Teoria finalista mitigada. O Brasil vai buscar flexibilizar um pouco a teoria finalista. Não é? O que é adotado pelo STJ é essa flexibilização da teoria finalista. Partindo da ideia de que, ainda que a pessoa repasse o preço, se ela for vulnerável, se eu conseguir perceber uma vulnerabilidade dela na relação, ela pode ser considerada consumidora. Por quê? Porque se ela está vulnerável na relação, a norma consumerista ela existe justamente para equilibrar a relação jurídica. Então eu posso utilizar aí, posso me valer aí do CDC para trazer proteção a essa pessoa em situação de vulnerabilidade e fazer o equilíbrio da relação. Beleza? Tranquilos com relação a isso? Acredito que sim, né? Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho a teoria maximalista que vai ampliar, né, o conceito de destinatário final e vai dizer que basta que eu retire a coisa do mercado de consumo e eu sou considerado consumidor. Já no critério, né, com base aí na ideia da teoria finalista, eu preciso não só retirar, mas eu preciso ser destinatário fático e econômico dessa coisa. Eu não posso passar o preço para terceiros. Com relação à teoria finalista mitigada, que é aquela adotada pelo STJ, ela vai dizer para a gente que, ora, ainda que eu repasse o preço, se eu for vulnerável na relação, se eu tiver uma situação aí de codependência com o fornecedor ou de dependência pura do fornecedor, eu sou considerado, sim, consumidor. Eu posso me valer do Código de Defesa do Consumidor para que eu tenha aí, né, os meus direitos garantidos e a relação equilibrada. Beleza? Então, vem comigo para a tela rapidinho e observa. Consumidor são pessoas naturais, mas também são pessoas jurídicas. Ora, professor, você quer dizer que pessoa jurídica também pode ser considerada consumidora? Pode. Ela pode ser considerada consumidora se existir aí uma situação de vulnerabilidade. Não é? E é consumidor essa pessoa que adquire produto ou contrata serviço, né? Ou utiliza esses serviços. Ainda é o destinatário final desse produto ou desse serviço.
E aí questionamentos que surgem para a gente é: qual pessoa jurídica se enquadra como consumidora? Ora, a pessoa jurídica vulnerável, beleza? E ainda, o que é ser destinatário final? Para responder essa pergunta, eu vou precisar mais uma vez relembrar você aquelas 3 teorias. Teoria maximalista, teoria finalista e teoria finalista mitigada, que vai ser adotada pelo STJ. Tá certo? Seguindo aí, observa que a gente viu já que eu preciso ter um destinatário fático, eu preciso ser, no caso, destinatário fático e econômico, mas eu vou ter a ideia da exceção. E a exceção vai ser a questão da vulnerabilidade. Eu vou considerar, pela teoria finalista mitigada, consumidor aquele que, apesar de não ser destinatário econômico do produto ou do serviço, ele é considerado vulnerável. Beleza? Então volta para mim rapidinho para a gente continuar a nossa conversa. Eu ainda vou ter uma outra situação para entender o que é consumidor. Lá no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, ele vai dizer para a gente que é consumidor, não é? Para efeitos dessa seção, ele vai colocar nesse aspecto, não é? Nessa situação, equipara-se a consumidor todas as vítimas do evento. Então observa, toda pessoa que é vítima de um evento danoso, apesar de não ter contratado ou utilizado o produto ou serviço como destinatário final, de não ter adquirido o produto nem contratado o serviço como destinatário final, essa pessoa vai ser considerada consumidora. Professor, é muita informação, não estou entendendo nada. É simples. Observa comigo. É considerado consumidor por equiparação aquele que, apesar de diretamente não ter adquirido a coisa ou contratado ou utilizado o serviço como destinatário final, ele acaba sendo vítima de um evento danoso. Quer um exemplo claro disso? Imagina que Beto vai dar uma festa na casa dele. E Beto contrata um buffet maravilhoso. Só que a comida utilizada pelo buffet está estragada. Eu fui convidado para a festa na casa de Beto. Chego na casa de Beto, consumi aquele alimento e fiquei intoxicado. Fui bater no hospital. Eu posso me valer do Código de Defesa do Consumidor aí com relação a esse buffet que ofereceu, né, que ofertou aí, enfim, que trouxe para casa de Beto, produto estragado? Posso. Eu posso me valer do CDC. Professor, mas como é que você vai se valer do CDC se você não comprou nada? Você era um convidado. Apenas Beto comprou. Beto contratou o serviço, na verdade, né? Beto quem contratou o serviço. Você não contratou nada. Você não comprou produto nenhum. Como é que você vai ser considerado consumidor? É simples. Por força do artigo 17, eu sou consumidor por equiparação. Porque eu acabei sendo vítima do evento. Não é? Observa, a relação jurídica entre Beto e o buffet é que me trouxe um dano. Observa que eu fui vítima da relação jurídica do Beto. Beto travou uma relação jurídica com o buffet e essa relação jurídica travada por ele, que é notadamente uma relação de consumo, me trouxe um dano efetivo. Eu sou vítima da relação de consumo, apesar de não ser protagonista dela, tá certo? Então é considerado consumidor por equiparação a vítima da relação de consumo, ainda que não seja protagonista dessa relação. É o que vai dizer para a gente o artigo 17. Ele vai dizer que equipara-se a consumidor todas as vítimas do evento. Então imagina de repente que Dona Maria está em casa assistindo televisão e cai um avião na casa dela. Ela contratou alguma passagem aérea? Aliás, ela contratou algum serviço de transporte aéreo? Ela comprou alguma passagem? Não. Ela é consumidora? Por equiparação, sim. Ela foi vítima de uma relação de consumo, tá certo? Então, ela se equipara à consumidora porque ela é vítima da relação. Ela acaba sendo vítima do evento danoso, beleza? Perfeito. Entendendo isso, a gente pode então passar a ideia. Aliás, é interessante também você saber que existe a ideia do consumidor por analogia. E vai ser consumidor por analogia as pessoas que, né, determináveis ou não, acabem intervindo na relação de consumo de alguma forma. É o que vai dizer para a gente o artigo 29 do CDC, conforme você pode observar agora na tela. Vem para mim na tela rapidinho, Beto. Observa aí.
para efeitos desse capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas neles previstas. Então, qualquer pessoa exposta a essa relação de consumo pode ser considerada consumidora, por analogia. Beleza. Professor, depois de tanta conversa, eu entendi o que é consumidor. Vem para mim rapidinho, Beto. Eu entendi que, para ser consumidor, eu preciso ser destinatário final, que eu sou considerado destinatário final de acordo com a teoria adotada pelo STJ. Se eu sou destinatário fático e econômico, entendi também que ainda que eu não seja destinatário econômico, se eu sou vulnerável pela teoria adotada pelo STJ, que é a finalista mitigada, ainda assim eu posso ser considerado consumidor, né? Posso ser considerado consumidor de alguma forma aí. Entendi também que, ora, eu posso ser consumidor por equiparação se eu fui vítima de um evento danoso. E eu posso ser considerado consumidor por analogia se eu fui exposto às práticas ali que estão estipuladas ou estão expressas no CDC. Resumindo, sou consumidor se adquiro ou utilizo o produto como destinatário final. Ainda, para ser destinatário final, de acordo com a teoria adotada pelo STJ, que é a finalista mitigada, eu preciso ser destinatário fático ou econômico. E apesar de em alguma situação não ser destinatário econômico, ainda assim posso ser considerado consumidor se estou diante de uma situação de vulnerabilidade. Entendi também que o consumidor por equiparação é aquele vítima do evento danoso, ainda que não seja protagonista da relação. Entendi que é consumidor por analogia, todo mundo exposto às práticas ali que estão no capítulo, né, do artigo 29 em diante. Beleza. E o que é fornecedor então? Eu já entendi uma parte da relação. E com relação à outra, o que danado é fornecedor? Vem comigo para a tela rapidinho e vamos ler juntos o artigo 3º do CDC. Vem para cá. Observa. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Primeira coisa que eu vou pedir para você atentar com relação a isso, que as provas, espera aí que a pessoa passou aqui, que as provas costumam cobrar com relação a entes despersonalizados. Entes despersonalizados também podem ser considerados fornecedores. Então imagina aquela pessoa que, apesar de não ter uma personalidade jurídica, né, desenvolve alguma atividade aí de forma organizada, habitual, com intuito lucrativo, ela é considerada fornecedora. Imagina aquele exemplo que eu dei aqui do buffet do Beto, né? Aliás, o buffet que o Beto contratou, que Beto contratou um buffet que não tinha uma personalidade jurídica. Ele pode ser considerado fornecedor? Pode. Ele pode ser considerado fornecedor se ele fazia isso de forma habitual, de forma organizada e com intuito lucrativo. Ainda de acordo com o artigo 3º, produto vai ser considerado qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Atenta com relação ao bem imaterial, beleza? E serviço vai ser qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive de natureza bancária, financeira, de crédito, securitária, salvo decorrentes de caráter trabalhista. Atenta também a essa situação. Vem para mim rapidinho. Observa o seguinte nessa situação, tá? Eu vendi o meu celular, Beto. Beto, quer comprar meu telefone? Custa R$500. Beto disse, quero. Beleza, vendi o celular, Beto. De repente o celular apresentou algum vício. Beto faz, vou utilizar o Código de Defesa do Consumidor em minha defesa. Posso? Não, Beto. Não por uma razão. Eu não sou fornecedor. Eu não vendo celular como atividade. Eu não tenho isso de forma habitual, organizada e com intuito lucrativo. Você pode, logicamente, buscar a satisfação dos seus direitos com base, né, nas regras ali do direito civil, mas não com base no direito consumerista. Beleza? Por quê? Porque eu não sou fornecedor. Tá certo? Para que eu tenha uma relação de consumo, é preciso que eu tenha de um lado o consumidor, mas também que eu tenha do outro lado um
fornecedor, beleza? Estando eles ligados pelo fornecimento de produto ou de serviço. Lembrando para você que produto pode ser considerado também, né, os bens e as coisas imateriais. E lembrando para você que quando eu falo de serviço e eu digo que o serviço é mediante remuneração, eu sou atento para você que a remuneração ela pode se dar de forma indireta também. Não é? Se você indiretamente contribui para a lucratividade do fornecedor, você é considerado consumidor. Ora, um canal de TV aberto, eu sou consumidor dele? Sou. A partir do momento que a minha audiência aumenta o preço do tempo de TV dele, tá? Do horário, não é isso? Então, se a minha audiência dá lucro a ele, eu sou sim considerado consumidor porque tem remuneração, ainda que uma remuneração de forma indireta. Beleza? Lembrando para você também uma ressalva aí desse artigo 3º, que as situações decorrentes da relação, né, de que tem aí uma vinculação trabalhista, não vai ser considerada, né, uma situação de consumo. Então não vai ser considerado um serviço se a minha relação com o fornecedor é trabalhista. As regras que vão incidir aí não é de direito do consumidor, mas de direito trabalhista, de direito do trabalho. Então você não vai ver isso em matéria de consumo, você vai ver isso em matéria de trabalho. Beleza? Seguindo então, a gente começa a entender a ideia da responsabilidade. Ora, eu já entendi que para que eu incida o CDC eu preciso ter uma relação de consumo e para que eu tenha uma relação de consumo eu preciso ter consumidor, fornecedor ligado, né, pelo fornecimento de produto ou serviço. Eu já entendi o que é consumidor, eu já entendi o que é fornecedor, já entendi o que é produto e o que é serviço. Agora eu quero entender sobre os problemas da relação de consumo, sobre fato e defeito, sobre fatos e vícios da relação de consumo, sobre vícios e defeitos da relação de consumo. Ora, se eu comprei um produto que apresentou um problema, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com isso? Eu preciso entender isso agora, professor. Como é que eu vou fazer isso? É simples e vai ser matéria do nosso próximo encontro, beleza? Te espero daqui a pouco no nosso próximo encontro.